Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aqui à nossa aula, bem-vindos a você que está aqui no Instagram, bem-vindos a você que está no YouTube. E hoje nós vamos justamente falar sobre qual o modelo de arranjo você escolhe para montar o seu arranjo. Como escolher o vaso ideal? Porque muitas vezes a gente erra justamente nesse quesito da escolha do vaso. O vaso é a base que vai dar o direcionamento para o arranjo. Então é muito importante que você anote, pegue o seu caderno, a sua caneta e anote todos os detalhes que eu vou te passar na aula de hoje. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero saber aí quem já é Sublime, quem entrou para o Sublime Arranjo, escreva aqui para mim nos comentários para que eu possa saber. E para você que já é Sublime, é só escrever aqui hashtag sou Sublime. E lembrando que as inscrições do Sublime Arranjo estão abertas. Se você deseja fazer parte desta turma incrível que está começando agora, nesse ano de 2024, escreva aqui nos comentários Sublime. Para quem está no Instagram, quem está no YouTube, tem um linkzinho aqui, é só você entrar no link e você já entra direto na plataforma para fazer a sua inscrição. E a compra, gente, é como se fosse uma compra online. Você coloca ali seus dados e a partir do momento que você faz a sua inscrição, você já cai dentro da plataforma para navegar e desfrutar de todo esse conteúdo maravilhoso que está dentro do Sublime Arranjo. Mais de 50 modelos de arranjos aí para você aprender. São técnicas incríveis desenvolvidas por mim, desde o arranjo pequenininho até os arranjos maiores, como esse arranjo aqui, os arranjos sublimes, né? Que você encanta qualquer cliente com essas técnicas aí. Então você aprende a posicionar o modelo das flores, você aprende a combinar os vasos, inclusive, que é uma das dúvidas que muitas pessoas têm. Você aprende a combinar as cores, você aprende a reformar os seus arranjos, você aprende inclusive a montar para despachar online, justamente dentro do Sublime Arranjo. Tem uma aula explicando como você atinge outros públicos, né? Então você monta o seu arranjo com uma base firme e aí você pode despachar para outras pessoas e assim alavancar as suas vendas com os arranjos florais. Também você aprende dentro do Sublime Arranjo a como precificar os seus arranjos, que não adianta, né, gente, só montar e não saber se você está lucrando com o seu trabalho como artista floral. Você aprende também a como empreender, como abrir seu negócio, você aprende a montar o seu portfólio, você aprende a comprar da forma certa, economizando muito, você aprende a fazer boas fotos, você aprende a manusear as redes sociais. Então nós temos aí um bônus incrível para você disponível, que é uma novidade, é um lançamento, porque nós vimos que muitas pessoas tinham dúvidas, tinham dificuldades de fazer as suas redes sociais e a gente sabe, né, gente, que hoje todo mundo está na internet. Então todo mundo está navegando e é uma forma de você criar um portfólio online através das redes sociais. Então tem esse bônus incrível disponível para você que está entrando nessa turma. Então você aprende a montar o seu Instagram, colocar a bio, colocar as fotos, fazer as publicações, fazer stories, reels e também fazer impulsionamentos, ou seja, você aprende isso completinho dentro do Sublime Arranjo e sem contar que você também vai ter aulas ao vivo a cada 15 dias para tirar todas as dúvidas sobre esse módulo, essas aulas de redes sociais. Você ganha também, além de todas as aulas que estão dentro do Sublime Arranjo, você ganha o bônus de jardins verticais, que você já consegue faturar muito com os jardins verticais, então está aí essa grande oportunidade para você alavancar. E os jardins eu ensino a como montar a estrutura, a base bem alicerçada, compor os materiais para o jardim ficar muito fluido, a escolha dos materiais que você vai montar e eu te ensino a precificar também da forma certa e calcular todos os materiais que vão compor, sem contar outros modelos de jardins também que eu ensino aí dentro desse módulo de jardins. Você ganha também o nosso suporte VIP, que é uma anja da guarda que vai te auxiliar em todas as etapas do método, te ajudando, né, com suporte, entrar na plataforma, todas as dúvidas que você tiver durante todo esse período que você vai estar conosco aí na família Sublime Arranjo.
Você também ganha como bônus a lista de fornecedores que tem descontos e parcerias especiais exclusivas do Sublime Arranjo, e elas vão estar disponíveis para você comprar os materiais, os vasos e todos os elementos que você precisa aí para o seu jardim vertical, para os arranjos, tudo que você precisar. Você também ganha o bônus de Desafio Vendas Turbo 3.0, que é justamente um desafio que você, se você participar, você já ganha isso como bônus. Eu vou estar te apresentando ao vivo esse desafio e aí você aprende a faturar R$4.000 em 30 dias. É incrível, né, gente? Então você já entra para o método e você já aprende como ter o seu faturamento aí de R$4.000 em apenas 30 dias. Você também ganha 1 ano de correção de arranjos, é isso mesmo. Eu vou entrar ao vivo com você fazendo as correções do seu arranjo, porque você acelera o seu processo de aprendizado, é isso mesmo. Porque imagina, você estuda toda a metodologia, você coloca em prática e depois você manda esse arranjo para que eu possa corrigir. Além desse 1 ano, né, são 12 correções ao vivo, que é uma vez por mês. Você também entra na nossa comunidade secreta Sublime Arranjo, que é uma comunidade de todas as colegas, de todos os lugares onde você pode trocar experiências e compartilhar os seus arranjos, elas dão opinião, e aí você vê uma página linda, repleta de arranjos, de trabalhos e de vendas das próprias colegas. Isso é muito motivador, é muito inspirador. Então, é um desejo que muitas pessoas têm de entrar aí na nossa comunidade secreta. Então, são vários bônus incríveis aí disponíveis para você não ficar de fora. Então, se você deseja fazer parte do Sublime Arranjo, é só escrever aqui nos comentários Sublime ou você acessa o link que está aqui no YouTube, tá bom, gente? E só mais um detalhe, lembrando que além das videoaulas, também você tem direito a essa apostila, né, toda ilustrativa, que você pode imprimir e ter esse material com você. E também no final do curso você ganha o certificado reconhecido pelo MEC. Então nós somos a primeira escola aí de arranjos florais a ter um certificado reconhecido pelo MEC. Então são todas essas vantagens, esses bônus, essa metodologia incrível que te faz sair do zero e ter o seu faturamento de 4 a 10 mil ou mais por mês, né? Muitas alunas estão faturando muito mais que R$10.000. Então, venha fazer parte aí da família Sublime Arranjo, escrevendo aqui nos comentários Sublime, porque as vagas estão se esgotando e vão terminar em pouquíssimo tempo. Gente, vamos lá então para a nossa aula. Como eu escolho, Cris, o vaso certo para o meu arranjo, tá? O vaso certo, gente, para você escolher, ele depende muito do ambiente onde você vai colocar nele, né? Então, o ambiente onde os vasos normalmente são colocados são os espaços ou residenciais ou comerciais. Todo arranjo vai ser composto num espaço, num cômodo, seja ele num hall de entrada, seja ele numa sala, se for residencial, seja ele num dormitório, um lavabo, uma área gourmet, uma cozinha, né, uma copa, lavanderia, ou enfim, são vários cômodos que o arranjo pode ser composto. E aí dentro desses cômodos, cada cômodo tem uma determinada cor e cada cômodo tem um estilo decorativo. O que é estilo decorativo? É o estilo que vai ditar toda a estrutura, toda a base da decoração que vai compor aquele espaço. Então, dentro dos estilos nós temos vários, tem o estilo contemporâneo, tem o moderno, tem o clássico, industrial, escandinavo, conf, urban jungle, boho chique, rústico chique, enfim, são vários, provençal, e aí por fim, minimalista, industrial, retrô. Então são vários estilos, né, diferentes. Aí dependendo de cada estilo, você pode compor um tipo de arranjo para emoldurar, né, complementar a decoração daquele ambiente. Isso é bárbaro, né, gente? Quando a gente aprende, isso eu ensino dentro do Sublime Arranjo, porque tem uma aula permeada aí, como eu trabalho com decoração há mais de 18 anos, eu justamente também ensino como é possível, né,
você decorar e usar o vaso ao seu favor para você ambientar esses espaços. E a maioria, gente, das residências, a maioria nós temos estilos que ditam mais. Você também pode ter a flexibilidade de misturar estilos, como clássico junto com o contemporâneo. Nada impede de você fazer misturas dentro dessas composições. E depois nós temos também as indústrias, os espaços corporativos, os ambientes de trabalho, e ali também eles vão ser direcionados por um estilo que vai compor aquele ambiente ou aquele espaço. Como é que a gente trabalha quando nós temos uma indústria ou um espaço corporativo, né? Então, na maioria das vezes, quando nós temos um espaço desse sentido, a primeira coisa que a gente observa para colocar o vaso é justamente a cor e o estilo que está ali naquele espaço. Por exemplo, se eu tenho lá uma área gourmet, um espaço de cozinha no estilo industrial. O estilo industrial tem o quê? A predominância dos tons pretos e aqueles tons terrosos. Tem madeira, tem tijolinhos, tem as condulites aparecendo. E aí você pode, com certeza, usar vasos pretos, né? É muito usado, por exemplo, cachepôs de metal, de ferro, que é o caso desse cachepô aqui. Então, é muito, muito usado, fica muito legal. Também traz um ambiente mais de seriedade e contemporâneo ao mesmo tempo, porque ele não limita. E também por ser de metal, ele não tem a questão da quebra, da avaria, se for um espaço que ele tem um fluxo muito grande de pessoas. Então facilita muito todas essas questões, tá? E aí você pode montar num cachepô preto. Vocês estão vendo, o cachepô preto eu expliquei para vocês na aula, né, do workshop Lucrando com Arranjos, é uma cor neutra. Então sempre essas cores neutras, e principalmente quando ela for lisa, porque nós temos pretos também trabalhados, sofisticados. Por exemplo, é uma decoração luxuosa que você vai compor numa residência, talvez o cachepô ele seja um cachepô luxuoso que vai compor aquele ambiente, aquele espaço. E aí, do luxo, você já pode montar um arranjo muito sofisticado. Aqui, como nós estamos falando de uma empresa que tem, nós temos que agradar todas as pessoas que ali frequentarem. Por exemplo, terão os fornecedores, terão os clientes que vão passar por ali e terão os funcionários. É um fluxo muito grande de pessoas numa indústria, então é bom que nós tenhamos sempre vasos que tenham uma neutralidade, peças mais limpas, porque essas peças mais rebuscadas, mais trabalhadas, é justamente em ambientes mais residenciais, a não ser que você tenha um escritório de advocacia muito luxuoso, que você atenda um público classe A mais, e aí sim você vai ter aí um vaso bem trabalhado nos tons de preto, mais rebuscado e mais clássico, porque tudo vai depender novamente do estilo decorativo que está presente ali naquele lugar. Então esse tipo de vaso é uma excelente escolha. E quando nós escolhemos um vaso preto, por ele ser liso, nós temos outra questão para a montagem de arranjos, né? O vaso ele pode ter a neutralidade, e aí nós vamos escolher quem vai ser o protagonista aí do meu espaço. Vai ser o vaso ou vai ser o arranjo? Neste caso, como a base ela é lisa, ela é neutra, porque o preto é uma cor neutra. Vocês lembram das cores neutras? Preto, branco, cinza, marrom, o Fendi, off-white, os perolados, o branco, prata, todos são considerados cores neutras na decoração. E aí, por ter essa neutralidade, nós podemos aqui montar um belíssimo arranjo protagonista. Podemos também, numa base neutra, colocar somente elementos verdes. Poderia-se usar essa base para montar pendentes, verdes aqui, criando um jardim suspenso, por que não, né? Então tudo depende da configuração. Pode ser também uma peça que vai compor aí a área gourmet dessa empresa, então posso colocar samambaias, posso colocar avencas. Também você viu que ela é uma peça, além de neutra, ela é eclética e versátil, então você faz várias composições. Se eu quisesse trazer mais aconchego aqui para esse ambiente, eu tranquilamente numa base preta,
eu poderia montar um arranjo em tons terrosos, poderia colocar desidratados, que ficaria lindíssimo. No preto também os tons de amarelo, eles fazem um casamento perfeito. Poderia botar uma orquídea aqui, uma orquídea chuva de ouro amarela? Poderia. Então você percebe que você tem uma flexibilidade, uma variedade de composições. Tudo depende do que você quer comunicar aí naquele espaço, naquele ambiente. Então, com uma única peça certeira, você já consegue fazer muitas composições. E o bárbaro do conhecimento é isso. Você entender como aquela peça funciona, você entender como você faz as boas escolhas para você montar arranjos cada vez mais próximos daquilo que o cliente deseja e atingir aquele resultado final, né? Para você e para o seu cliente também. Ainda falando em preto e falando em metais, nós também temos outros formatos. Esse aqui formato, ele tem um designer e ele também tem um pouquinho de textura. Então perceba que ele já tem uma opacidade. Esse aqui ele é acetinado, ele tem um pouquinho de brilho mais suave, ele não chega a ser brilhante. E esse aqui ele já é bem opaco. Então ele funciona muito bem também, se quisesse montar ele para um apoio, para uma orquídea, quisesse colocar verdinhos. E ele entraria também numa proposta minimalista, que é outro estilo decorativo. O que é o estilo minimalista? É o menos é mais, né? Então você coloca poucas informações, não é aquele tipo de arranjo cheio, sobrecarregado, porque muitas pessoas também sobrecarregam muitas vezes o arranjo e além dele ficar com um visual poluído, você acaba encarecendo muito aí o arranjo na composição. Então esse aqui também é um excelente vaso que você pode escolher. Quero colocar desidratados aqui também? Pode compor, tudo vai depender aí novamente das cores do ambiente. Um detalhe bem importante, gente, para vocês que eu vou mostrar na sequência, é se uma empresa, você vai montar um arranjo, você precisa escolher um vaso, né? E naquele vaso tem naquela empresa tem uma logo. Naquela empresa tem uma logo. E essa logo tem uma cor específica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um escritório de advocacia que eu montei e vou mostrar justamente um arranjo só para ilustrar para vocês. Então, toda a recepção era um hall de entrada, tinha os tons amadeirados, que a madeira ela está super em alta agora, né? Os elementos orgânicos, eu estive recentemente em feiras, então é uma tendência que veio para ficar, muitas pedras, muita madeira, fibras naturais continuam em alta e esses elementos orgânicos e terrosos também, que é justamente dentro dessa paleta de cores de 2024. E aí, o logo dessa empresa era azul, porque justamente eles queriam passar, o azul ele transmite o quê? Segurança, seriedade, tranquilidade. Imagina o escritório de advocacia, ele precisa passar essa segurança, né? E aí, como é que eu fiz essa composição? Então, eu peguei um vaso azul, muito parecido com esse aqui, e trabalhei com um arranjo em tons terrosos. E aí, o que eu fiz? O vaso, como ele era para um hall de entrada, pensa aqui comigo. Os clientes é um escritório de advocacia de alto padrão, então só atende clientes potenciais, atende empresas. Eles queriam comunicar para esse cliente um ambiente mais sério, mas ao mesmo tempo que tivesse também um pouco de glamour, de elegância, de luxo e essa seriedade, né? Então, justamente um arranjo assim, ele transmite, além das cores, né? Ele transmite o aconchego, mas também ele passa através do vaso. Ele foi uma peça fundamental, porque as cores da logo eram justamente esses tons assim de azul mais suave, mais saturado. E aí eu trabalhei também numa proposta de um arranjo tons mais saturados. E aí eles ficaram apaixonados pela composição, pelo arranjo. Então, por isso que é importante a gente entender as necessidades do cliente, da onde você vai compor aquele arranjo,
para você escolher o vaso certo. Então, o vaso, ele muitas vezes vai determinar aí a altura do seu arranjo, vai determinar a proporção, porque quero montar um arranjo impactante, como esse aqui, que eu mostrei para vocês. Eu não posso pegar um vasinho que tem um diâmetro pequeno, certo? Quem acha que é certo? Escreve aqui para mim nos comentários. Não posso, né, gente? Eu preciso pegar um arranjo que tenha uma boca maior, que tenha um diâmetro maior, que ele seja imponente, se eu quero justamente comunicar que eu tenho, né, uma empresa que tem um porte para atender esse perfil de cliente potencial. Então, o arranjo, a decoração, ela comunica muito, as cores comunicam muito. Então, por isso que é importante que a gente observe em todos os detalhes a composição que a gente vai fazer de cores, a escolha dos vasos, a escolha dos elementos, ela é fundamental para a gente criar o que? Aquela composição harmônica ali naquele espaço, né? Então, só queria mostrar para vocês entenderem como é feita a escolha dos materiais de acordo com o que você tem no ambiente e de acordo com as cores que estão ali. Falando em sofisticação em preto, nós temos outras propostas, outras ideias de escolhas de vasos também. Esse aqui, gente, é um tipo de vaso coringa que eu amo usar ele, porque ele atende as duas propostas, né? Quando você tem esse vaso em casa, ele atende tanto uma decoração contemporânea, certo? E ele atende uma decoração clássica, porque o clássico justamente por essa borda ser dourada e o contemporâneo pelo formato do vaso, porque ele é um formato cilíndrico, ele é um vaso liso, que eu posso tranquilamente, se eu quisesse colocar aqui orquídeas brancas, ficaria lindíssimo. Se eu quisesse colocar flores nos tons de amarelo, tons terrosos, bordô, marsala, poderia colocar. Brancas, fica lindo no vaso. O branco, inclusive, ele traz elegância, né, num vaso sofisticado desses. Então, eu tenho uma composição incrível quando eu escolho bons vasos e bons elementos. E o preto, inclusive, para salas de médicos, eu uso bastante, né, gente, que eu monto consultórios médicos também, eles adoram. O médico é muito interessante, né? Ou o médico ele gosta dos tons claros, que são normalmente os linhos, os vasos mais de designer, ou eles gostam do luxo, da sofisticação, daí numa proposta mais sóbria, que é justamente os tons de preto. Então eu sempre pego os dois perfis, e então tudo a gente vai adequando a decoração de acordo com, novamente, as cores que estão ali no ambiente e o estilo decorativo, o perfil de cada médico, né? Ou de cada cliente. Tem médicos que são muito clássicos, que eles gostam de obra de arte, eles gostam do luxo, gostam do glamour, gostam da sofisticação, e aí você entra com essa proposta mais requintada, mais luxuosa de vasos, e aí depois do vaso você escolhe as flores que vão compor aquela harmonização perfeita para entrar ali nos espaços. E aí você fica muito assertiva, o cliente fica muito satisfeito, porque ele percebe, ele tem essa percepção, porque o cliente que ele é sofisticado, que ele tem entendimento, ele tem um nível cultural mais elevado, então ele entende que você está realmente ofertando algo que está de acordo com o que ele estava buscando. Não tem coisa mais frustrante, gente, de quando a gente não consegue atender às expectativas dos nossos clientes. Falando em luxo, falando em decoração, gente, luxuosa, elegante, tem esse tipo de vaso também que eu amo usar, que é justamente essas cumbucas, centros de mesa, porque elas também são versáteis. E essa aqui, gente, ela não é nem dourada nem prata, ela tem um tom de champanhe, que é justamente, ela te permite ter mais flexibilidade. Olha aqui, eu usei numa proposta clássica, então aqui eu montei só com verdinhos, que é justamente essas samambaias. Perceba, gente, que essa samambaia, ela justamente tem o tom, né, presente aqui um pouquinho do vaso, trazendo esse acolhimento, porque são tons mais quentes, né? Então não fica só aquele verde composto ali. Esse tipo de samambaia sempre ganha o meu coração, porque ela é muito delicada, ela fica muito bonita,
Eu já montei tipos de vasos assim também, esse tipo de arranjo, em decoração contemporânea. E ficou belíssimo. Então pega uma mesinha de designer ou uma mesa contemporânea, coloca uma peça assim, uma mesa de centro, um aparador, uma mesa de apoio, daí você compõe com outros elementos, né? Esculturas, livros, colares, enfim, fica belíssimo, belíssimo, belíssimo. Fica um luxo, né? Fica elegante, não fica aquele tipo de arranjo cansativo, aquele arranjo ultrapassado, que ninguém gosta, né? Então fica realmente um arranjo que ele se harmoniza, que ele se encaixa ali naquele contexto decorativo. Então esse tipo de arranjo vale muito a pena. Falando em tipos de arranjo, gente, esse e outros modelos de arranjos, de composições de vasos, é um dos módulos que eu justamente ensino dentro do método Sublime Arranjo. Quando você entra no método, você aprende a fazer essas boas escolhas, você aprende, tem aulas permeadas, né, com os estilos decorativos para você ter esse entendimento, para você ajudar cada vez mais o seu cliente e para você compor da forma certa, porque é importante todos esses passos, todo esse direcionamento para você não errar na hora de comprar os materiais. Então você compra da forma certa, você economiza, você ganha tempo, você minimiza erros, porque as pessoas erram muito na hora de comprar também. E elas acabam gastando o seu dinheiro muitas vezes à toa, porque justamente não sabe comprar, não sabe fazer as boas escolhas. E elas ficam stalkeando na internet, perdendo tempo. Muitas vezes você passa 2, 3 horas, 4 horas para ver como é que você pode montar arranjo. Dentro do Sublime, você aprende a montar arranjos em 10, 15 minutos com as técnicas e o conhecimento certo. E uma vez que você aprende a montar da forma certa, você nunca mais esquece, porque é um conhecimento direcionado, é um conhecimento que você aprende a montar desde a base, toda a estrutura, o passo a passo bem detalhado. Então tudo isso, gente, e muito mais, você encontra dentro do método Sublime Arranjo, além dos bônus, dos módulos incríveis. Então são mais de 50 modelos de arranjos, desde os arranjos pequenos para lavabo, arranjos médios, até os arranjos sublimes, como esse aqui que eu mostrei para vocês. São vários modelos, arranjos de canto, arranjos redondos, arranjos ovais, arranjos desconstruídos. Então você aprende todos os tipos de modelo, você aprende a fazer a reforma, a restauração, que é mais um serviço que você ganha, né? Mais um conhecimento para você atender os seus clientes. Você também aprende a fazer as boas fotos, fazer a divulgação nas redes sociais para alcançar outros públicos, e aí você não fica limitado só na sua cidade vendendo o seu trabalho, porque a pessoa fala, pô, a minha cidade é pequena, mas a minha também era, né, gente? Eu morava numa cidade de 2.500 habitantes e olha hoje onde estou e o patamar, né, gente, que eu atingi, porque eu não desisti, sempre fui buscando ficar focada onde eu queria chegar. E é esse comprometimento que eu quero que vocês tenham com o negócio de vocês a partir do momento que você toma uma decisão. Então você decide e se compromete, você não desiste de onde você quer chegar. Então é incrível quando você tem esse entendimento. E aí você aprende a precificar os seus arranjos, que é uma parte bem importante. Você aprende também a como comprar da forma certa todos os materiais. E inclusive, gente, de compras você ganha como bônus a lista dos fornecedores também, que você tem parcerias exclusivas aí para comprar a preço de atacado. E esses materiais vão chegar na porta da sua casa. Também você vai poder comprar os materiais para o jardim vertical, que é outro bônus incrível que você ganha, né? Um módulo inteiro de jardins verticais, onde eu te ensino desde montar toda a base, toda a estrutura, até fazer a fixação dos materiais, como deixar o seu jardim fluido, como calcular a quantidade de materiais e como precificar da forma certa. Tudo isso eu ensino nesse módulo que você ganha de presente ao entrar para esta turma de Sublime Arranjo. Também você vai ganhar um bônus exclusivo, que é lançamento, é um bônus novo de redes sociais, onde nós temos uma pessoa da nossa equipe
que preparou aulas incríveis para você e você vai aprender desde criar o seu Instagram do zero, como colocar a bio, como colocar fotos, como postar no feeds, postar nos stories, fazer os reels, você aprende tudo. E além do bônus de redes sociais, você vai ter aí a cada 15 dias uma aula ao vivo com essa pessoa da equipe e ela vai entrar aí para tirar todas as suas dúvidas sobre as redes sociais. Então, gente, é um conhecimento que você leva para a vida toda. Você aprende também a como definir o seu público-alvo. Você aprende também como se posicionar como artista, ser reconhecida. Você aprende a como criar um portfólio para ser valorizada também, para mostrar o seu trabalho. Enfim, são vários bônus exclusivos para você que deseja fazer parte aí do Sublime Arranjo. Basta escrever aqui nos comentários Sublime, ou para quem está no YouTube, é só clicar no link que está aqui abaixo, gente, porque as vagas estão se esgotando, então ainda dá tempo de você tomar a sua decisão, de você fazer parte aí da família Sublime Arranjo. Escreva aqui nos comentários Sublime. Falando em Sublime, eu quero que vocês escrevam aqui para mim quem já é Sublime. É só escrever aqui, #SouSublime. Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. Continuando, gente, aqui sobre os nossos vasos, deixa eu só tomar uma aguinha. Continuando, gente, na apostila também, tá? Na apostila você tem os modelos de vasos, né? Deixa eu ver se essa aqui tá parte. Você aprende a trabalhar com as cores, né? E aqui, essa apostila aqui é da montagem dos arranjos. Então, você aprende, né, gente, a montagem e você tem tudo ilustradinho, bem bonitinho na apostila aqui, ó. O passo a passo, bem descrito para você fazer as anotações de acordo com todos os estilos. Aqui nós temos um vaso rústico, né? Então, justamente mostro aí como você compõe ele na decoração. É o que eu tô falando aqui hoje, né? De as boas escolhas, só que em uma aula que a gente não consegue passar todo esse conhecimento que está dentro da metodologia do Sublime Arranjo, que também tem certificado reconhecido aí pelo MEC. Então, nós somos a primeira escola aí de arranjos florais a ter o certificado aí reconhecido pelo MEC. Falando ainda em pretos, em sofisticação, os vidros, gente, são uma excelente aposta para você escolher. Como é que eu escolho o vidro, gente? Sempre que você tem muita presença de madeira ou tem um ambiente muito carregado de preto, que é o caso do preto que a gente está falando, você não precisa colocar mais um vaso preto sólido. Você pode vir para as transparências, para os fumês, porque o que o vidro traz? Ele traz leveza, tá? Para o espaço. Ele traz contemporaneidade. Então, é muito interessante quando você usa. Aqui também você pode fazer uma composição. Esse tipo de vaso, então, você se apropria do formato do vaso, que ele tem um designer maravilhoso, e aí você monta um arranjo. Pode ser desidratado, pode ser, que nem eu falei, em tons terrosos, pode ser só de folhas verdes, pode ser branco. Esse tipo de vaso a gente compõe qualquer arranjo de qualquer cor, fica lindíssimo. Então, você pode ousar e abusar aí das composições. Então, é o tipo de escolha perfeita. Em espaços também, gente, corporativos, indústrias, escritórios, esse tipo de vaso funciona muito bem. Muito bem mesmo, tá? Se eu quisesse aqui montar copos de leite, também poderia. Então, você tem uma flexibilidade aí e fica muito maleável, né? Falando agora um pouquinho de cores, tem uma decoração crise retrô. Por que não usar um vaso mais ousado? Tem uma decoração pop, uma decoração mais jovial, ou quero trazer um pontinho de cor. Aqui nós temos um vaso. Lembra que eu falei que o vaso pode ser protagonista do espaço? Então aqui, eu tenho um ambiente mais sério, não necessariamente precisa ser retrô, mas eu tenho essas cores presentes lá no espaço ou tons mais terrosos, mais fechados. Quero trazer um pontinho de luminosidade. Posso trazer esse ponto de luz através do vaso.
Posso usar o meu vaso como protagonista. E aqui sim eu posso montar um arranjo mais suave, mais delicado. Poderia colocar um arranjo aqui nos tons de palha, tons de areia. Ficaria belíssimo, porque ele justamente traria mais luminosidade. Se eu quisesse colocar aqui um arranjo de folhas verdes, poderia? Óbvio que pode, fica lindíssimo. Então tudo vai depender do tipo de composição e das cores que estão ali presentes. Então esse formato de vaso que são as cerâmicas, e eu gosto, gente, dessa cerâmica acetinada, porque ela não é aquele brilho intenso, né? Não é um brilho como um murano, ela tem o seu charme também, e ela tem a diferenciação, ela é chamativa justamente pela composição. Então imagina esse tipo de vaso, né, num ambiente que tem madeira. Olha com preto, gente, também que lindo que fica. Se eu tenho um ambiente todo preto, se eu tenho um ambiente tons de cinza, também esse tom fica maravilhoso. Tenho lá um escritório, né? Eu quero deixar ele mais divertido, mais descontraído. Posso usar um arranjo com cor. Se eu quisesse montar aqui também um desidratado, ficaria belíssimo. Então, tudo depende aí da composição e do formato que você vai ter. Gente, vasos também nesses tons de azul, né? Eu mostrei para vocês o vidro azul, que você pode compor arranjos dos tons terrosos, que são as cores complementares. Você aprendeu, né, no workshop como fazer essa combinação das cores complementares. Então, esse tipo de vaso, ele tem um formato e uma textura, não tem textura, ele é acetinado também, é o tipo de vaso maravilhoso para você montar arranjos. Poderia também ser de folhas verdes, poderia fazer outras composições, berinjela poderia usar aqui também. Então é o tipo de vaso que ele acaba sendo mais liso e aí você tem a possibilidade de trabalhar com um arranjo mais elaborado. Olha aqui, se eu colocasse, né, um laranja mais vibrante, poderia desde colocar nesses tons mais suaves, mas também eu poderia trabalhar um arranjo num laranja mais vibrante, porque são as cores complementares, então elas conversariam muito bem. Então esse tipo de vaso também funciona muito legal e como eu falei, esse vaso trabalhado, protagonista, vaso liso, o arranjo é protagonista. Deu para entender a diferença de um e outro? Então você faz composições uma diferente da outra, olha só. São composições diferentes, não são? Então, olha só que bacana. E aí você vai trazendo para a consciência como funciona a composição. Falando em vasos neutros, que são também os meus queridinhos, aqui nós temos um vaso quase estilo cogumelo. Ele tem essa textura, ele tem um pouquinho de pedras, né, quartzos espalhados nele, que lhe dá um pouquinho de brilho junto com a opacidade. Então, um vaso totalmente fosco. Esse também, gente, é o tipo de vaso que ele já é bonito. Então, ele, por ser liso, mas ele tem um formato orgânico, ele é uma peça de design, então o vaso ele se destaca. Aqui também, daí você pode criar um arranjo valorizando mais o vaso. Então, tenho lá um ambiente todo de design, um ambiente contemporâneo. Se eu quisesse trazer mais aconchego, posso montar um arranjo desidratado? Fica belíssimo. Um estilo boho, posso colocar capins dos pampas. Então, tudo vai depender o tipo de decoração que a gente vai montar, né? O estilo, digo, de decoração que tem naquele lugar, para uma residência, um espaço comercial. Então, o vaso, ele vai ser um elemento muito, muito importante na hora de montar a composição. E assim vai, né, gente? Os brancos, então, nós temos possibilidades de montar arranjos incríveis, como esse aqui. Olha só que lindo esse arranjo aqui, ó. Esse arranjo aqui já é um arranjo sublime. Esse tipo de arranjo você aprende dentro do método Sublime Arranjo, que é o tipo de arranjo maior, que é impactante, né? É o tipo de arranjo desconstruído, porque ele te permite ter mais fluidez. Então, olha aqui, nós temos um vaso liso branco
e ele também pode ser colocado desde o ambiente contemporâneo, o ambiente moderno, pode ser colocado numa clínica médica. Imagine esse arranjo numa clínica. E imagine esse arranjo numa recepção de hotel. Não fica bonito? E o que eu peguei? O meu arranjo, essa protagonista, o vaso ele foi neutro, liso, limpo, sem informações. Diferente desse, né, gente, que é um vaso mais trabalhado. Pode ser vasos cilíndricos, pode ser vasos em outros formatos, mas o vaso, o que eu quero dizer? Ele é muito importante. Eu não vou montar um arranjo lindo desse aqui e vou colocar num vaso de madeira totalmente mal acabado, com muita rusticidade. Sabe aquele cachepô de madeira muito antigo? Vocês acham que ficaria bacana? Responde aqui para mim nos comentários. Ficaria legal colocar um arranjo trabalhado desses, bem bonito, naquele tipo de vaso? Não ficaria, né, gente? Não fica. Então, por isso que a escolha do vaso, ela é muito importante para você fazer. Então, eu tenho lá um monte de materiais bonitos, né? No caso aqui, eu tenho minhas proteas. Aí eu vou lá e mato o meu arranjo, porque eu botei um vaso ultrapassado, mal acabado, que não dialoga com a decoração que está lá no meu ambiente, e nem dialoga com o tipo de composição que eu fiz. Então, você percebe o como é importante esse direcionamento, esse conhecimento, para te dar toda essa base de como você faz as boas escolhas? Esse tipo de arranjo poderia tranquilamente ser montado num vaso preto, deixa eu mostrar para vocês. Olha só que bonito. Olha no vaso de vidro fumê. Fica lindo, não fica? Já dá outro ar para a composição. Poderia tranquilamente ser montado num vaso preto, não esse tamanho, né? Mas eu só quero que vocês observem a cor. Olha que lindo que fica no preto. Porque é o tipo a base neutra, né? Ela é sempre, olha só, gente, só para vocês perceberem a cor, ó. Olha, imagina esse arranjo no vaso preto. Fica belíssimo. Então, vocês viram como o vaso ele é importante? Tudo vai depender da cor que está lá no ambiente, tudo vai depender do modelo, do estilo decorativo, né? Que tem ali naquele espaço onde você faz essas composições. Então, todo esse conhecimento de vasos, de composições, eu passo dentro do Sublime Arranjo. Gente, eu trabalho há mais de 18 anos como decoradora, entrando em casas de clientes, o que eu mais vejo é erros na hora da composição, porque muitas pessoas, eu digo que elas são montadoras de arranjos, elas não são profissionais da área. Elas têm vontade, têm desejo, mas não têm o conhecimento. E o conhecimento, só ele te traz essa bagagem. E é que nem eu sempre falo, um arquiteto, um designer, ele não vai estudar arquitetura para poder fazer um projeto arquitetônico? Um artista floral também ele precisa estudar, porque ele precisa ter um entendimento da onde aquele arranjo vai ser colocado, que tipo de material vai ser usado para fazer a montagem do arranjo. Não é de qualquer jeito. Imagina você contrata um arquiteto e ele faz o seu projeto de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Vocês sabem disso, né, pessoal? Então, tudo que a gente quer aperfeiçoar, que a gente quer melhorar, nós precisamos estudar. E é o que a maioria das pessoas não querem fazer. Ninguém quer mais estudar. Todo mundo vai lá no Google, dá um Google e acha que já é uma artista floral. Gente, não é assim. Existem etapas. Que nem eu disse, eu tenho mais de 18 anos, né, de atuação na área. Sempre visito as tendências, feiras, estou sempre junto com os arquitetos, os profissionais, entendendo quais são os anseios dos clientes, o que eles gostam, qual o tipo de comportamento, e por isso que é importante, todo esse conhecimento eu trago aqui para vocês
para vocês também não errarem nas composições. Eu atalho esse caminho para vocês. Vocês não perdem tempo procurando e nem ficam perdidas. Então, vocês têm toda a base, todo o direcionamento através da metodologia do Sublime Arranjo. Então, é toda essa bagagem que eu trago aqui para vocês de uma forma assertiva, para você ganhar tempo, dinheiro, ser objetivo e assertivo na hora de fazer as composições. Então, lembrando aí que as inscrições do Sublime Arranjo estão abertas. Se você deseja ser um diferencial aí na sua cidade, ter uma fonte de renda, ter isso como uma ocupação, uma terapia, está mais do que na hora de você tomar uma decisão. E essa decisão justamente tem a ver com o seu comprometimento e o quanto você quer ter resultados para a sua vida. Eu já falei para vocês, né, que eu amo isso, eu amo de paixão e é um prazer para mim estar aqui passando tudo isso aqui para vocês. Então, não percam essa oportunidade, estão abertas aí as inscrições do Sublime Arranjo. Então, você tem a oportunidade de ir para a próxima etapa. Nós temos aí vários bônus incríveis, então eu te ensino como você monta os arranjos, como você faz as boas escolhas. São mais de 50 modelos de arranjos aí para você aprender as técnicas, desde o pequenininho, gente, até os maiores, os sublimes. Você aprende também a fazer as boas escolhas na hora de comprar. Tem listas de compras já preparadas para você comprar os seus materiais e você não errar. E aí você economiza de novo tempo e dinheiro, porque quando você compra errado, você acaba desprendendo o seu valor, né? Então, muito legal quando você tem esse acompanhamento do nosso time aí e as escolhas que eu faço para você, né, gente? Você também tem você aprende a fazer a manutenção dos arranjos, você aprende a fazer combinação de cores, você aprende a fazer boas fotos para montar o seu portfólio, inclusive você aprende a fazer o seu portfólio, você aprende a definir o seu público-alvo, você aprende a fazer as boas escolhas, também fazer as fotos com uma iluminação certa, tudo isso dentro do Sublime Arranjo. Você aprende a precificar o seu trabalho e também abrir o seu negócio, se essa for a sua vontade, né? Tudo isso eu ensino você começando aí da sua casa e você aprende a faturar de 4 a 10 mil. Ou seja, você investe pouco recurso e esse recurso retorna para você em forma de remuneração, tá? Então, não perca essa oportunidade. Para você que deseja entrar, é só escrever aqui Sublime, comentar aqui no Instagram ou no YouTube. É só você acessar o link que está aqui. E eu espero vocês do lado de cá com todos esses bônus exclusivos dessa turma, que são os jardins verticais, correção de arranjos ao vivo comigo durante um ano, o módulo de redes sociais, que é um lançamento aqui, que é um bônus extra, o nosso anjo da guarda, a comunidade secreta e o desafio de vendas turbo 3.0. Então, todos esses bônus incríveis aqui disponíveis para você, além, né, da apostila ilustrativa que você pode imprimir e você tem esse material para você. Está aí todo esse material incrível, além do certificado reconhecido pelo MEC. Então, tome aí a sua decisão e faça parte da família Sublime Arranjo. Espero vocês do lado de cá. Um beijo e nos vemos amanhã, porque amanhã nós temos mais uma live incrível às 13 horas. Beijo, gente, beijo! E não deixem de fazer a sua inscrição, de mudar de vida agora, gente. Tomem uma decisão. Beijo, beijo, gente. Beijo, beijo.